Bom dia, a paz do Senhor a todos, que todos estejam na graça de Deus, amém? Vamos dar continuidade à nossa palavra nesta manhã. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que vocês possam ter discernimento e sabedoria através dessa leitura. Nós já estamos aqui no livro de Ezequiel, né? No livro sagrado. E hoje nós vamos entrar no capítulo 29, que fala sobre as profecias contra o Egito e o juízo, amém? No 10º ano do 10º mês, aos 12 dias do mês, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Faraó, o rei do Egito, e profetiza contra ele e contra todo o Egito. Fala e diz assim, diz o Senhor, Deus. Eis que eu estou contra ti, ó Faraó, rei do Egito, o grande dragão que faz no meio dos teus rios e que dizes: o meu rio é meu e eu fiz para mim. Mas eu porei anzóis em seus queixos e prenderei o peixe dos teus rios às tuas escamas, e te tirarei do meio dos teus rios, e todos os peixes dos teus rios se apagarão às tuas escamas. Vamos lá entender um pouquinho o início desse texto. Essas profecias foram dadas cerca de 6 meses antes da queda de Jerusalém. Irmãos, eles cobrem o período de 587 a.C. a 572 a.C. Aparece numa ordem moral, não cronológica. O Egito foi o último reino, do mundo ao qual Ezequiel se dirigiu. Ele foi o primeiro tratado por Jeremias, enquanto Babilônia foi a última. Este versículo inicia um juízo pronunciado contra o Egito, o que asseguraria a sua difamação pelo menos até a segunda vinda do Senhor. Faraó se considerava um deus. Assim, o Criador que o levou a dizer de si mesmo: o meu rio é meu e eu o fiz para mim. Os peixes dos teus rios se refere aos que apoiavam a Faraó. A ideia é que o Faraó e toda a terra do Egito serão destruídos, tragicamente, este homem, o Faraó Ofra, era aquele em quem Zedequias confiava para libertá-los de Nabucodonosor. Amém? Vamos no versículo 5. E no deserto te deixarei a ti e a todo peixe dos teus rios. Sobre a face do campo cairás, não serás recolhido, nem serás ajuntado aos animais da terra, e as aves do céu te dei por mantimento. Aqui fala, é dito que Faraó atacou Tiro e Sidom, e então fracassou no seu empreendimento contra Cirene. Ele foi então deposto por Amozis em 596 a.C., irmãos. Foi provavelmente essa expedição contra Cirene que levou à revolta de Amozis contra Faraó Ofra, que resultou na sua derrota, a qual esta escritura e outras se referem. A causa do juízo sobre o Egito. Todos os habitantes do Egito saberão que eu sou o Senhor, porque se tornarão um bordão de cana para a casa de Israel. Quando se tomaram pela mão, te quebrastes e lhe rompestes todo o ombro, e quando te apoiaram em ti, se quebraste, tornando imóveis todos os teus lombos. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu trarei contra ti a espada e separarei de ti homens e animais. E a terra do Egito será assolada e deserta, e saberão que eu sou o Senhor. Portanto, ele disse: o meu rio é meu e eu fiz. Aqui o Espírito Santo, por meio do profeta, se refere ao orgulho jactancioso de Faraó, pela frase que o monarca egípcio dizia: o meu rio é meu e eu fiz. A ideia é: se o Faraó havia feito o rio, certamente ele poderia impedir que a terra do Egito se tornasse assolada e deserta, não? Porém, é claro que o Faraó é impotente para fazer isso, porque apesar da sua jactância, ele é apenas um homem e, como tal, é impotente diante de Deus. Assim somos nós, irmãos. Nós não somos mais do que Deus. E aqui Faraó tentou ser Deus. Como que você vai ser Deus se você não chega nem aos pés do nosso poderoso Deus, né? Então foi isso que aconteceu com o Faraó.
A desolação durante 40 anos, o futuro estado humilde do Egito. Portanto, eis que eu sou contra ti e contra os seus rios, e tornarei a terra do Egito em desertas e assoladas solidões, desde a torre de Sevene até os confins da Etiópia. Não passará por ela pé de homem, nem pé de animal. Passará por ela, nem será habitada por 40 anos. Tornarei a terra do Egito em desolação, entre as terras assoladas e as suas cidades. Entre as cidades desertas se tornarão em assolação por 40 anos. Espalharei os egípcios entre as nações e os dispersarei entre as terras. Porém, assim diz o Senhor Deus, ao fim de 40 anos já juntarei os egípcios dentre o povo entre os quais foram espalhados. E trarei os cativos do Egito e o farei voltar para a terra de Padros, a terra da sua habitação, e ali serão um reino baixo. Mais baixo se fará do que os outros reinos, e nunca mais se exaltará sobre as nações, porque eu o diminuirei para que não domine sobre as nações. Irmãos, aqui nessa leitura nós vemos aqui que fala sobre, a cidade de Etiópia. Deve ter sido lido Migdol e Serem até os confins da Etiópia. Representa a extremidade norte do Egito, enquanto Sevene representa a extremidade sul. Portanto, todo o Egito está incluído nessa afirmação. Irmãos, aqui vem à minha mente a cidade de Etiópia, aquele país desolado, aquele país pobre, aquele país crítico, Você pode ver aí em muitas reportagens sobre as pessoas que nascem, as crianças que nascem lá, as pessoas que moram lá, São pessoas bem devastadas. Então, a gente vê aqui nesse texto que muitas vezes muitos sofrem por causa de palavras malditas de outras pessoas. Não é porque existe Satanás. Tá bom, realmente, Satanás foi um anjo, se tornou um anjo caído, que quis ser Deus, Ele também foi isso. Então, ele fez com que muitas pessoas, muitos seres humanos quisessem ser como ele. E eu vejo hoje aquele país da Etiópia como um castigo que aconteceu há milhares e milhares de anos. No início da fundação da terra, quando Deus ainda reinava e falava com os homens, com seus profetas. Porque, devido às palavras do rei Faraó, dizer que o rio era dele, ele que o fez, ele está tirando a honra de Deus, porque foi Deus que criou o céu, foi Deus que criou as terras, foi Deus que criou os mares. Por que os rios não foi Deus? Por que foi Faraó? Então é uma coisa assim muito complexa, Uma coisa assim muito estranha. A pessoa querer ser Deus, querer dizer que foi ele que criou o rio, que o rio é dele. Gente, nós temos que entender que nessa terra nós não temos nada, tudo que nós temos é emprestado. Porque Deus nos deu a possibilidade de viver, de acordar todos os dias e poder fazer diferente. Se hoje nós estamos aqui ouvindo essa palavra bíblica, essa leitura, se nós estamos ouvindo, se nós estamos lendo, vocês estão lendo junto comigo, é porque Deus está permitindo. É Deus que permite todas as coisas em nossas vidas, amém? Então, aí no versículo 16, e não terá mais a confiança da casa de Israel, confiança essa que me traria à memória a iniquidade de Israel. Quando se voltava a ele à procura de socorro, antes saberão que eu sou Deus. Israel se voltava para os egípcios em vez de se voltar para o Senhor. Olha só, irmãos, isso acontece hoje. As pessoas deixam de se voltar para Deus para se voltar para o homem, achando que o homem vai resolver seus problemas. E não é assim. Quem resolve todos os nossos problemas são Deus. É Deus que está na frente de tudo. Coloque Deus na frente dos problemas, que os problemas não seguirão avante. Amém? E não terá mais a confiança da casa de Israel. Refere-se à verdade bíblica de que o Senhor deseja que o seu povo seja Israel de antigamente ou a igreja atual. Confie unicamente nele, em vez de confiar no mundo. Olha aqui, o que eu acabei de falar. Assim como era
Essa era a grande tentação de Israel. No mesmo modo, é a grande tentação da igreja de hoje, irmãos. Olha só, nós acabamos de falar sobre isso. Hoje, as pessoas, ao invés de buscar a Deus, buscam pelo homem. Está passando por um problema, vai buscar pelo homem. Está necessitando de algo, vai buscar pelo homem. Irmãos, irmãs, temos que buscar por Deus. Só Deus é a solução dos nossos problemas. Amém? O Egito será dado a Nabucodonosor como seu pagamento. Versículo 17. Aconteceu que no ano 27, no primeiro mês, o primeiro dia do mês, veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, Nabucodonosor, rei de Babilônia, fez com que o seu exército prestasse um grande serviço contra Tiro. Toda a cabeça se tornou calva e se pelou todo o ombro. E não houve paga de Tiro para ele, nem para o seu exército, pelo serviço de que prestou contra ela. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu darei a Nabucodonosor, rei da Babilônia, a terra do Egito, e ele levará a sua multidão e tomará o seu despojo e roubará a sua presa. E isso será a paga para o seu exército, por paga do seu trabalho com que serviu contra ela. Lhe dei a terra do Egito, porque trabalhavam contra mim, diz o Senhor Deus. Uma promessa a Israel. Naquele dia farei brotar o poder da terra de Israel e te darei a abertura de boca no meio deles, e saberão que eu sou o Senhor. As palavras naquele dia referem-se à restauração de Israel no início da era do reino. Israel será a nação central no meio de todas as nações do mundo, porque nesse tempo Cristo será o seu rei, ó Rei dos Reis, que significa que ele será o Senhor de toda a terra. Amém? Olha só que texto lindo, né, irmãos? Aqui Deus está se referindo a todo tempo que ele é o Rei dos Reis, que ele tem o poder sobre toda a terra. Porque que o homem quer tomar o direito de Deus? Quem somos nós para tomar esse direito do nosso Pai? Então, nós somos meros seres humanos. Nós necessitamos da paz de Deus, nós necessitamos da cura, da bondade. Nós necessitamos que Ele cuide de todos nós, amém? Que vocês possam entender esse texto, ter discernimento e sabedoria, e que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês nesta manhã, amém? Fiquem todos na paz do Senhor, compartilhe esse vídeo, se inscreva no meu canal para que eu possa chegar a 1000 inscritos, para que eu possa levar conteúdos para crianças. Hoje eu ainda não posso colocar como conteúdos para crianças. Sabeis, vocês que estão ouvindo esse texto, que não tem nada de mais uma criança ouvir. Mas dependendo da quantidade de inscritos, eu ainda não posso fazer isso, irmãos. Então, que vocês possam se inscrever nesse canal, me ajudando para adquirir a quantidade certa, para que Deus abençoe mais e mais esse canal e que eu possa levar conteúdos diferentes para crianças se referindo à Bíblia. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor.